Fala pessoal, então Nissan, esse aqui é um Tida, é um Livina, é um é uma Livina, X o quê? X, bom, é isso aí, fé em Deus, pé na tauba. Esse carro chegou de guincho, esse carro teve aqui na oficina esses dias fazendo resolvendo alguns problemas pós-compra, e os proprietários tinham comprado esse carro estava apresentando problema aí no câmbio automático, problema de falhamento, trepidação. Enfim, essa parte foi resolvida. E agora veio porque o carro ontem não pegou. E aí, defeito no motor de arranque. O motor de arranque fica ali. Já estou fazendo a remoção. A princípio, defeito de automático ou de escovas. Vou desmontar ele para verificar o que está acontecendo. Turma, aqui então eu vou remover o motor de partida e aparentemente aqui me pode uma oportunidade, ó, uma posição para mim desligar somente o motor de arranque sem desligar a elétrica do carro, para não perder configurações internas e por aí vai, né? Som, rádio. Porém, aqui só bloqueia a alimentação do alternador. Então fica de dica, quando for tirar o alternador desse carro, ó, não precisa desligar aí, ó, a bateria. Você só desliga ali, ó, já corta a alimentação aqui, ó, do alternador, ó, por aqui, ok? Que, inclusive eu vou deixar desligado aqui já, porque eu vou ter que trabalhar aqui nessa área. Porém, o motor de arranque é ligado por baixo ali, ó, no borne principal, ó, lá embaixo. Então, para manutenção no arranque de fato, eu terei que, pelo que eu tô entendendo aqui, se eu quisesse alimentar a elétrica do carro, daria sim, pessoal, para trabalhar no arranque, quer ver? Eu alimento aqui, ó, com a bateria externa, ó. Eu vou alimentar aqui com a bateria externa e vou desligar aqui. E aí eu tiro esse munhão, alimento toda a eletrônica do carro e depois desconecto aqui para desligar o arranque. Aí fica só o arranque desligado. Eu vou só analisar se esse carro possivelmente tem rádio codificado. Esse carro que a gente comprou agora, turma, então não quero ter trazendo transtorno de ter que estar indo autorizado para pedir senha de rádio, essas coisas, porque vocês sabem como é que é, né? Deixa eu ver aqui. Não, já é uma multimídia universal. Não, fechou. Aqui eu posso desligar o cabo sem problema. Então são detalhes que a gente tem que analisar, tá, turma? Analisar essa situação aí. Correria, nem capei o carro aqui. Eu sempre costumo botar uma capinha no volante e no banco. E hoje eu tô com pressa que os clientes, eles precisam desse carro, se possível, hoje às 3 horas. Então, como falei, esse carro, o som não é original. Então aqui eu vou desligar o cabo da bateria de fato mesmo, sem nenhum tipo de procedimento diferenciado. Pessoal, aqui no arranque, então, já todo desmontado. A princípio aqui, nós não temos um problema de escova. Depois eu vou analisar com um pouco mais de cautela, mas tem bastante material aqui ainda. Quando eu desmontei, não tinha aparência de nenhuma travada, né? Às vezes ela trava aqui na gaveta, né? Emperra a mola acaba enferrujando, perde pressão. Enfim, bastante sujeira, né? Já esperado, um arranque original ainda. Então fazer uma limpeza, uma lubrificação, trocar aí os reparos. E o defeito mesmo vai ser no automático, tá? Aí o automático coloca um novo e faço toda uma revisão geral no arranque aí e fica 100%. Turma, motor aqui do Uno já aberto, desmontado. Aí o cabeçote. Esse cabeçote, depois eu vou fazer medição, ainda é um cabeçote standard. Então vai ser feito aqui o processo de plana. Vou fazer o esmerilhamento, assentamento das válvulas, trocar os vedadores, fazer aquela revisão bacana nesse cabeçote para trazer ele aquela lembrança boa da sua juventude. Bom, digamos que aqui a gente já teve um colega que sofreu com selo saltando, né? Aí esse colega fez essa alternativa aqui, ó. Muito interessante. Pode até ser que esse colega veja os vídeos da Cartec, porque eu ensinei a fazer isso aqui num vídeo, né? Muito interessante. O que vocês me dizem? Será que o selo salta para fora agora? Acho que não, hein? Mas enfim, é bom a gente achar umas coisinhas assim, made in Cartec. Quer dizer que os meus inimigos andam me acompanhando, né? Por isso que... Enfim, o cárter tá ali, né? Temos uma janela de inspeção. Bom, sobre o cárter, daria para soldar. Inclusive é o que eu ia fazer. Porém, ontem eu achei este aqui. Um cárter usado, num preço muito convidativo. Ele só precisa de um banho de loja, né? Só um banho de loja. Então, vou limpar, lavar ele e vai ficar lindo e maravilhoso. R$50 esse cárter, pessoal. Não compensa nem o processo de solda naquele lá. Aqui no bloco, a princípio, nada assim que desabone a boa conduta do elemento. Claro que eu vou ter que lavar ele ainda, né? Não fiz esse processo. A princípio, nenhum dano nos mancais aí de biela. Depois eu tenho que remover o virabrequim, analisar os mancais fixos aqui. O carro ainda está na medida original, bronzina, biela e anéis standard. Falando sobre o motivo da abertura do motor, foi a quebra aqui da biela por calço, né? Então o motor entrou água, é um motor que passou por um alagamento, entrou água, calçou e aí acabou quebrando a biela. A princípio eu achei que o dano
era somente nessa daqui, né? Então seria trocado aqui a biela, daria ainda para reaproveitar o pistão. E sim, ele só tá sujo, tá, pessoal? Porém, analisando com um olhar um pouco mais biônico, será que precisa de um olhar biônico, gurizada? Ontem eu tava tão cansado que eu confesso a vocês, eu não vi isso aqui. Na verdade, eu não olhei, né? Agora que eu olhei é que eu vi, né? Entortou uma biela. E na verdade, entortou mais uma. Essa aqui é a única do terceiro. Essa aqui é do terceiro cilindro. Olha o detalhe da Cartec. A Cartec ela marca o cilindro com ponção, ó, de marcação de chassi, ó. Que coisa linda e maravilhosa, né? Então, cilindro número 3, a biela intacta. Porém, aqui o cilindro 4, ó, cilindro 4 também houve um dano. Se você conseguir ver, a biela também tá torta, ó. Aqui ela tá deslocada levemente para cá. E aqui ela tá deslocada levemente para a minha direita, ok? Então ela ameaçou dar uma sambada. Parte de bronzina aí, ó. Perfeito demais. Detalhe aqui, né? Para a ovalização original de fábrica nos bolsões laterais aqui, ó. Né? Isso aqui é um detalhe muito interessante que nos treinamentos atuais sobre montagem de motor muito se fala sobre esse bolsão lateral aqui. E isso vem original de fábrica, pessoal. Então a gente tem que se atentar muito com a exigência criada por algumas pessoas que vêm administrar treinamentos na área atualmente, que eles criam uma regra que ela não existe, né? Se você for de fato medir um motor desse aqui, você nunca monta ele, porque você sempre vai encontrar um bolsão de óleo aqui na lateral, né? Que ele existe de fábrica, vocês estão vendo ali, ó. E esse motor eu não estou abrindo por conta dessa fuga lateral de óleo, né? Estou abrindo porque de fato quebrou uma biela. Esse carro, eu até vou confirmar os dados, mas eu acredito que esse carro tem mais de 280 mil quilômetros rodado. Isso aqui é um motor reserva. No momento da quebra, faz um ano atrás, eu acho que foi, eu fiz a troca desse motor para o cliente, a gente instalou um outro motor lá. E esse ficou aqui na oficina para mim poder fazer a abertura, então vou fazer todo o trabalho necessário, se possível. Eu e o cliente a gente vai conversar agora, ver se de fato é viável isso. Para ter esse motor aqui montado de reserva. Então, o carro lá é um carro que não pode parar, então deu qualquer problema, eu tiro o motor e instalo esse. Reviso aquele e depois a gente só substitui. Eu já faço assim vários carros aí de cliente que não pode parar, então a gente tem conjunto de motor e câmbio já montado. Então chega aqui, a gente só tira, coloca outro e todo mundo fica feliz. Pessoal, aqui no motor do Uno, conversei com o cliente, o que acontece? Eu passei graxa aqui em tudo, porque esse motor vai ficar guardado, pessoal. Enchi de graxa aí nas camisas, só para não piorar a situação, né? Não entrar aí o processo de degradação por corrosão, oxidação, ferrugem. O cárter já estarei de volta e enchi de graxa aí o que deu. Esse carro aqui, nós não vamos mexer nesse motor agora. Aqui precisa aí um trabalho bem elaborado. Não é nada muito complicado. O motor, inclusive, está em ótimas condições na parte interna. Um motor que só parou mesmo porque, de fato, houve essa quebra por um dano externo, né? Ou seja, esse motor aspirou água. Caso contrário, ele aguentaria rodando por muito tempo. Só que precisa agora de uma boa limpeza. É necessário um bom investimento, questão de peça e tempo também. O foco aqui também é a questão do tempo, final do ano, correria. Então a gente conversou, eu e o cliente, e a gente não vai mexer nesse motor agora, pessoal. A gente vai se organizar mais para frente aí, talvez no ano que vem. A nossa dúvida aqui era só de fato abrir para ver o real dano, né? Esse motor aqui tá guardado na oficina, falei para vocês aí, tranquilamente, uns 9 meses aguardando para mim poder abrir. Agora que eu consegui abrir ele. Então eu abri, já analisei. O outro motor que está instalado lá no carro do cliente é um motor que já foi revisado. Então não tem porquê, de momento, a gente delegar todo esse tempo e recurso aqui. Então a gente não vai mexer nesse motor por enquanto. Então ele vai ser guardado e futuramente a gente vai mexer e vocês vão acompanhar o processo de restauração desse motor, se assim a gente decidir. Então, pessoal, motor de partida já montado, pronto para ir pro lugar. Tá até quentinho, boa de sair do forno. Bora instalar ele aqui para finalizar essa máquina nervosa. Pessoal, então agora vou iniciar a montagem, né? Não a montagem, iniciar o processo para poder vir a montagem do motor 2.4 16 válvula do Vectra, né? Pessoal que é antigo aí tá cansado de ver essa máquina nervosa, né? Devorador de asfalto, é o apelido carinhoso dele. Bom, bloco, cabeçote, vira brequim e mais umas coisinhas.
Então agora o processo de limpeza, esse bloco e as peças foram guardadas com graxa para evitar oxidação e ferrugem. Então agora tem que fazer o processo de limpeza, remoção e a preparação e elaboração de lista, né, de algumas peças aí que se faz necessário para iniciar a montagem. Então de começo eu vou colocar o bloco no carrinho de montagem de motor para facilitar o manuseio e a própria limpeza. Depois fazer a medida do virabrequim só para confirmar a medida. Eu estou em dúvida se ele está 0,50 ou 0,75. Faz muito tempo que eu fiz essa medida. Esse virabrequim foi comprado, né? O proprietário comprou, porque o do carro de fato não fundiu um dos mancais e ficou abaixo de medida possível de retífica. Então, enfim, vou ter que fazer toda essa aferição para poder ver a medida de bronzino necessário para comprar. E os anéis também eu não me lembro em que medida que foi aberto o bloco aqui. Se a gente abriu, encamisou para standard, que enfim, já faz uns 3 anos, né, pessoal, que esse carro tá na oficina. E agora, de fato, que a gente vai conseguir montar o motor, porque agora que a gente tem basicamente todas as peças necessárias para poder montar.